Fala pessoal, beleza? Então vamos dar continuidade aqui para o mini curso. Quem está chegando aqui agora, deixa eu explicar muito rapidamente o que está acontecendo. Eu vou começar aqui no canal a organizar o conteúdo por meio de mini cursos, né? Então esse aqui é a aula 1, é a primeira aula com conteúdo de fato do mini curso, mas antes eu já fiz uma aula 0 em que eu apresentei o conteúdo, né? Então pelos temas que a gente vai passar, quais são os objetivos do mini curso. Então, assim, né, se você foi chamado aqui pelo tema, tal, segue aqui no vídeo e depois você dá um pulo lá para saber para onde que a gente vai. E, inclusive, eu reforço também para o pessoal manter aquela pegada daquele último vídeo, daquela história que eu contei lá no início da aula 0, né? De manter aquele engajamento. Se achou o vídeo interessante, além de curtir, manda um comentário aí, pode ser lacônico, mas boa, enfim, não gostou, reclama aí. É muito importante esse engajamento, porque, como eu falei, ao longo do mini curso, a tendência é que o engajamento vai caindo, né? Porque as pessoas vão tendo que ver as aulas anteriores. E aí, para o canal não perder muito espaço e não cair num buraco negro no YouTube, esse engajamento aí é o que vai manter o canal quando a gente estiver funilando no curso. Bom, sem mais delongas, vamos aqui então para a aula 1 do nosso mini curso, que eu passei rápido aqui, mini curso, porque as crises econômicas acontecem. Cuidados iniciais. Bom, eu também antecipei na aula 0, que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, é passar pelo aquilo que eu falei, né, chamei, né, as determinações fundamentais do modo de produção capitalista. E isso nada mais é do que aquelas categorias que o Marx apresenta nos 3 livros do Capital, tem também lá Teorias da Mais-Valia. Mas alguns cuidados, né, a gente, pelo menos, principalmente, né, quando eu vou fazer e seguir, né, esse roteiro que eu vou seguir aqui, alguns cuidados extras até que têm que ser tomados. Primeira coisa, né, eu vou apresentar aqui como eu entendo algumas palavrinhas-chave e tal, para evitar mal entendidos. Mal entendidos? Enfim. Vocês entenderam, né? Já comecei me perdendo aqui. Vamos lá. Determinações. Eu falei, então a aula até o nome dela aqui, né? Determinações fundamentais. Então, o que são determinações? Determinações são propriedades das coisas. Então, a bola de futebol, né, tem uma série de propriedades que a diferencia de uma bola de vôlei, de uma bola de tênis, ou de uma série de qualquer outros objetos, de uma mesa, de uma cadeira. Então são propriedades, né? São atributos da própria bola, né, que a diferencia de outras coisas. Então são características, atributos da própria bola. Isso eu estou chamando de determinações. Conceitos são expressões ideais, né? Então são elaborações, são teorias, né? Algumas refletem, né? Algumas contam a história. Então, se eu fizer uma teoria sobre a bola de futebol, eu posso fazer uma boa teoria. Então, a minha teoria vai corresponder àquilo que a bola de futebol realmente é, ou pode não refletir. Então, os conceitos eles podem se distanciar ou podem se aproximar da realidade. Por que eu estou falando isso? Porque cada autor, né, quando o autor vai apresentar a teoria dele, ele tem que provar, ele vai ter que dar uma série de provas, né, de que a teoria, né, de que aqueles conceitos que ele tá apresentando correspondem com a realidade, né, com as determinações da própria realidade. Tá. Se eu fosse fazer, então, uma demonstração aqui rigorosa, objetiva aqui do minicurso fosse fazer uma análise do Capital, mostrar como que o Marx, de fato, compreendeu a realidade e, portanto, aqueles conceitos que ele traz não são meros conceitos, são as categorias da própria realidade, eu teria que fazer, assim, um curso muito longo, ficar aqui detido somente sobre isso. Como o objetivo não é esse, eu vou partir, né? Vou tratar como um pressuposto de que os conceitos que o Marx traz no Capital correspondem às determinações da realidade. Então isso aqui ao longo desse mini curso vai ser só um pressuposto. Isso aqui é muito importante porque, eventualmente, né, eu sei que tem pessoas que acompanham aqui o canal que não se dizem marxistas, é uma pessoa ali mais keynesiana, tem até uns liberais e tal. Então, se eu não faço esse primeiro parênteses aqui, né? O pessoal vai falar, então você está partindo, eu tenho que aceitar que o Marx está certo. Não, para a gente vai começar, isso aqui vai ser um pressuposto,
Mas ao longo do minicurso, eu vou dar algumas provas de que aquilo que eu estou apresentando aqui como meros conceitos e tal, de fato correspondem com a realidade. Mas isso aqui vai vir ao longo do minicurso, não vai ser um foco, não é o foco dessa aula inicial. Então, melhorando até o que vai acontecer aqui logo na sequência, né? Eu vou apresentar aqueles conceitos, né? Portanto, só enfatizando aqui, né? Então eu estou tratando conceitos e determinações como sinônimos. Eu acabei de enfatizar que elas não são sinônimos, mas como eu não vou me preocupar em estabelecer as relações, né? Mostrar como que os conceitos correspondem de fato com as determinações, ou como não correspondem, como não vai ser esse o exercício, eu vou tratá-los como sinônimos. E aí eu vou apresentar esses conceitos de uma forma bem instrumental. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou privilegiar aqueles conceitos, né, ou as categorias que serão utilizadas nas aulas posteriores. Eu até na aula 0 lá, eu tinha colocado lá, passei para vocês a bola, né, de me ajudar a decidir se eu ia fazer uma análise mais detida, né, parar ali mais em categoria, né, lá do capital. Eu acabei, os comentários foram divididos quanto a isso, e eu acabei optando, né, por fazer passar de forma mais de uma forma mais instrumental, né, de focar mais nesses conceitos que vão ser importantes para as aulas posteriores. E aí, eventualmente, se tiver interesse, depois eu volto e faço um mini curso somente sobre o capital, aí inclusive tentando provar por que os conceitos trazidos pelo Marx correspondem de fato às determinações da realidade. Então isso aí talvez fique aí para um mini curso futuro. Tá, vamos então agora de fato pro conteúdo. Esse primeiro slide aqui, eu já dou aqui a dica, né? Sociedade orientada para troca, né? O modo de produção capitalista, né? A forma social capitalista é uma forma social orientada para troca. E ali eu já coloco logo de cara aquela formulinha, né? Muita gente que, enfim, que sabe bem do que ela do que ela está tratando, tem outras pessoas ali que, enfim, falam, né? Mas não absorveram muito bem esse conteúdo aqui, porque na verdade ela é uma formulinha DMD linha, dinheiro, mercadoria, dinheiro, linha, né? Que significa dinheiro, uma quantidade de dinheiro maior do que aquela quantidade de dinheiro inicial, né? Então uma outra forma de exprimir ela seria um D mais um Dzinho, é uma outra forma também de exprimir essa mesma relação, né? É um negócio assim que o pessoal reproduz, e ela é uma forma bem sintética, mas o conteúdo dela é bem abrangente, né? Primeira coisa que eu vou voltar nela algumas vezes, né, ao longo dessas aulas sobre determinações fundamentais, mas eu estou começando com ela primeiro para chamar atenção, né, daquilo que é a finalidade do modo de produção capitalista e aquilo que é meio no modo de produção capitalista. A finalidade do modo de produção capitalista, então a lógica do modo de produção capitalista é a lógica da acumulação de capital. Então, veja que toda essa formulinha aqui, ela parte de um dinheiro para chegar num dinheiro maior, né? O D', um D mais um Dzinho. Então, significa que é uma quantia de dinheiro maior do que aquela que iniciou o processo. E o meio, né? Como que esse D vira D'? Por meio da produção de mercadorias. Então, a produção de mercadorias ela é um meio para que esse movimento aconteça. Veja um exemplo prático. Um capitalista, um pequeno capitalista, tá lá, né, herdou um dinheiro ali, fala, beleza, então eu tenho que fazer esse dinheiro continuar existindo, né, tem que expandir esse dinheiro. Como que eu vou fazer isso? Sei lá, vou abrir uma padaria. No caso, né, se for um capitalista de fato, seria uma grande rede de padarias, tá? Veja que ele não está falando, não, beleza, eu tenho um dinheiro, não, mas eu tenho um compromisso com essa sociedade que é produzir pães, então eu vou abrir uma padaria. Não, o compromisso dele é em reproduzir aquele capital. A lógica é da reprodução do capital. E para isso ele encontrou, né, nas padarias, né, em fazer uma padaria, o meio para que aquele dinheiro se reproduza. Então, com isso aqui a gente primeiro mapeia aqui, então, qual que é a lógica, né, central do modo de produção capitalista. Tá, então se é uma sociedade orientada para troca, né, como que essa troca ela é possível? Né? Duas condições têm que ser atendidas para que as trocas sejam possíveis. Primeiro, eu só vou conseguir vender pão se as outras pessoas precisarem de pão. Então, o bem que eu vou vender tem que ser útil para outras pessoas. É aquilo lá que o Marx começa falando, né, do valor de uso. As mercadorias, elas somente são mercadorias se elas têm valor de uso.
Mas beleza, aquelas mercadorias são úteis para outras pessoas, mas como que eu sei por quanto de outras mercadorias eu vou trocar aqueles pães? Como que as trocas são possíveis, né? Como que eu sei se eu não estou sendo passado para trás? Ou como que eu sei que eu não estou passando outra pessoa para trás? Eu coloquei aqui que tem um negócio, né, que, enfim, chamado o valor, né? O valor é a base racional que orienta as trocas, né? É uma das palavras mais mal entendidas de todo o pensamento marxiano, né? Enfim, eu vou trazer só, como eu falei, né? Vão ser só alguns elementos que vão ser aquilo que é absolutamente necessário para a gente continuar o mini curso. Mas seria absolutamente importante, inclusive, eu passar aqui detidamente sobre o valor e tal. Uh, Qual o lastro, então, desse valor? Né? O que é esse valor aqui que eu estou falando? Ou qual a substância do valor, que é o termo até que, inclusive, que o Marx utiliza no Capital, né? Qual que é, então, reforçando o que eu estou querendo dizer aqui, né? Qual que é o lastro, então, dessa base racional que vai permitir as trocas, que vai regular as trocas, que vai criar o regramento que garante que aquelas trocas sejam feitas, né, de uma forma racional, né, obviamente que em determinados casos um agente vai estar passando o outro para trás, mas é justamente essa base racional, esse valor que vai que cria as condições para que uma determinada parte dessa troca tenha vantagem ou desvantagem na troca. Porque veja, se não tivesse base racional nenhuma, as trocas seriam basicamente na base da subjetividade. Então não tem nenhuma base objetiva para dizer, ó, determinado agente saiu em vantagem e outro em desvantagem. Uh, Para a gente comparar, então, de várias mercadorias completamente diferentes, né, eu já falei aqui da bola de futebol, da bola de vôlei, cadeira, mesa, caneta, computador, televisão, enfim. O que tem de comum todas essas mercadorias? São muito poucas coisas em comuns. Eu já vi, eu já rodei aí o YouTube, eu já vi várias pessoas, né, ou nem só no YouTube, né? Eu já vi texto também com isso. Tentativas de refutar o Marx, porque dizem o seguinte, né? Que o Marx comparou todas as mercadorias e falou, não, a única coisa que há em comum essas mercadorias é o trabalho. Mas na verdade há outras coisas em comuns. Todas elas tiveram um processo de ideação. Não, todas elas têm um peso. Enfim, há uma série de discussões, assim, outros elementos. Mas o objetivo não é simplesmente encontrar um elemento que é comum a todas as mercadorias. Como se trata aqui de uma relação econômica, né, tem que ser um elemento que é economicamente relevante. E esse elemento é o trabalho. Aí fala, por que o trabalho é economicamente relevante? Porque é o trabalho que reflete a dificuldade em se produzir determinada mercadoria. E afinal de contas é isso que deve regular a troca, né? Se é mais fácil produzir aquilo, aquela mercadoria tem que valer menos do que uma outra mercadoria que foi muito mais difícil de ser produzida, né? E o que é o elemento objetivo, né, que permite a gente comparar nessa dificuldade? É o trabalho. Que tipo de trabalho? É o trabalho em geral, é o trabalho universal, ou aquilo que o Marx vai falar, trabalho abstrato. Só para dar um exemplo, também o pessoal tem dificuldade de entender o que é trabalho abstrato. Um exemplo prático, né, de como que esse elemento aqui não é um negócio que o Marx tirou da cabeça dele, é na verdade um conceito, é na verdade uma categoria da própria realidade que a gente utiliza, a gente se vale dela no cotidiano. Agora a gente está numa pandemia, então esse exemplo que eu vou utilizar não está valendo, mas imagine aí, em 2019, você vai ligar no telefone fixo de uma residência qualquer, você vai ligar para uma pessoa 4 da tarde, numa segunda-feira, no telefone fixo. Qual a chance de você de fato conseguir falar com aquela pessoa se ela está ali numa idade economicamente ativa? É quase nulo. Por quê? Porque você sabe, inclusive você sabe disso que, esse horário que as pessoas trabalham. Aí vai falar, não, beleza, tá, então esse horário as pessoas trabalham. Que trabalho é esse? Para esse fim aqui, ele é absolutamente relevante. Ele é um trabalho, pode ser um trabalho de tecer, um trabalho de, enfim, numa fábrica, um trabalho no comércio. Simplesmente a ideia de trabalho é um conceito que a gente trabalha com ele cotidianamente. E justamente, né, essa história, porque não é simplesmente um conceito, né, é uma determinação da própria realidade. Tá, mas vamos voltar então a essa história. Tá? Melhorei aqui e falei, não, o laço do valor é o trabalho abstrato. Mas como que a gente pode
de novo, né? E o lastro do valor, substância do valor, termo que o Marx inclusive utiliza é substância. Não. Então a substância do valor é o trabalho abstrato. Eu preferia aqui utilizar o termo lastro, né? Porque está até ali embaixo, né? Quando vou falar de dinheiro, a gente está acostumado em falar o lastro do dinheiro, né? Então, como que eu vou voltar nisso, né? Logo na sequência, eu preferi utilizar o termo lastro. Mas então, como que é medido essa substância do valor, esse lastro do valor, né? Pela quantidade de trabalho necessário em determinadas condições tecnológicas. Então veja que melhorou as condições tecnológicas, aquela medida ela se altera. Eu já vou voltar nisso também. E o que significa, né? Como que a gente mede essa quantidade de trabalho necessário? A quantidade é medida pelo tempo, pela duração do trabalho. Então, um trabalho mais simples precisa de 1 hora. Para fazer uma mercadoria mais elaborada, precisa de 8 horas. Essa a medida, né? Essa a base de comparação. E só que, então, adiantando, né, aquilo que eu comentei ali sobre o dinheiro, né? Como a função do dinheiro é expressar o valor das mercadorias, ela tem, portanto, o mesmo lastro do valor das mercadorias. Então, o valor de uso do dinheiro é expressar o valor, ou seja, o lastro do dinheiro é o mesmo lastro do valor, que é trabalho abstrato. Mas deixa eu voltar um pouquinho mais para essa relação aqui do trabalho necessário, né? Eu comentei, né? Trabalho abstrato é esse trabalho necessário em determinadas condições, em determinado contexto tecnológico. Né? Eu coloquei aqui quantidade média de trabalho necessário para a produção do bem num determinado contexto tecnológico. Por que eu enfatizei também a palavra média? Né? Tem aquela história... Tem uma crítica, né, liberal a essa história, né? É o único parênteses que eu vou fazer. Eu prometi que eu não ia ficar abrindo parênteses aí para fazer comentários aí de críticas ou mesmo, enfim, tentar eu criticar a história lá do valor-utilidade. Mas vão ser 2 parênteses rápidos. O primeiro é o pessoal que costuma criticar o Marx, fala, então tem aquela história de se eu vou produzir uma pizza em 20 minutos, sendo que a pizzaria do lado faz a mesma pizza em 1 minuto. Tem aquela história lá da pizza queimada, né? Uma pizza queimada vale mais que uma pizza produzida em condições normais, porque a pizza queimada precisou passar mais tempo no forno, então tem mais tempo de trabalho. Veja, isso aqui é um negócio absurdo, porque o lastro, né, a medida do valor não é a quantidade de tempo de trabalho individualizado, tem ali, mas é a quantidade média de trabalho necessário para produzir um bem num determinado contexto tecnológico. Isso aqui, essa relação, eu vou voltar nela várias vezes ao longo do mini curso, né, porque ela é absolutamente importante para entender todo esse movimento das crises que a gente vai entrar na sequência. Mas o lastro, né, a medida é a quantidade média, necessária em determinado contexto tecnológico. Muda, aumentou o desenvolvimento tecnológico, diminui a quantidade de trabalho necessário. Se determinado empresa precisa de mais tempo para fazer isso, essa empresa está com problemas. Os consumidores não vão pagar mais por aquelas mercadorias que precisaram de mais tempo, né? E o Marx sabia disso. Isso aqui vai ficar claro, né? Como que isso, inclusive, faz parte, né, de toda aquela elaboração sobre a queda tendencial da taxa de lucro e outros movimentos que estão ali, outras tendências, né, que ele identifica ali. Então a máxima aqui, né, é que maior desenvolvimento técnico ou maior desenvolvimento tecnológico, maior a produtividade, menor o tempo de trabalho necessário, menor tende a ser o preço. Esse movimento aqui, eu vou voltar nele então várias vezes ao longo do mini curso, porque ele é absolutamente central. Maior desenvolvimento técnico, maior produtividade, menor tempo de trabalho necessário, menor tende a ser o preço. Desculpa. E aí, um outro parênteses aqui, né, que eu já vi também algumas pessoas pegando essa relação de falar o trabalho, como que de fato, né, o lastro das mercadorias é o trabalho e não o valor-utilidade, como diz os liberais. Por causa dessa relação aqui que eu coloquei aqui embaixo.
a utilidade do bem tende a permanecer constante independentemente do contexto tecnológico, enquanto que o desenvolvimento técnico diminui a quantidade de trabalho necessário. Por isso a gente vê, né, um barateamento daqueles bens que se mantém constante. Por exemplo, a produção de gelo. Gelo era um bem, era um item relativamente caro no início do século XX. Hoje você produz na sua própria casa, é quase de graça. Uh, mas, na verdade, né, eu vou fazer até justiça aqui com a teoria liberal, né, a teoria do valor de utilidade. Né, eles utilizam, né, o conceito de utilidade marginal decrescente. Então, essa simples relação de aumento, né, da produtividade não inviabiliza com a história que eles trazem lá da utilidade marginal decrescente. Né? Eles vão argumentar, né, que quanto mais você produz um bem, mais ele tende a valer menos, né? Utilidade marginal decrescente. Só que para isso, né, você tem que pressupor então um desenvolvimento tecnológico. Gente, isso aqui foi só um parênteses, porque eu sei que tem muita gente que fica ligado, né, nessa história aí do valor utilidade, mas isso aqui é absolutamente, essa comparação que eu fiz aqui com o valor utilidade é absolutamente irrelevante para o nosso mini curso. Tá, vamos agora para aquilo lá. Eu fiz até um vídeo antigo já no canal com esse título aqui, mercadorias especiais, né? Quais são? Na verdade, elas são mercadorias que elas obedecem, né? As mesmas, têm o mesmo laço, né? O tempo de trabalho necessário, mas elas cumprem algumas funções que a gente poderia chamar de funções especiais, né, no modo de produção capitalista. A primeira delas é o dinheiro, que eu já até comentei um pouquinho sobre ele antes, né? Ele tem essa função de expressar o valor das mercadorias. E a partir disso, né, eu sei que tem muita gente o pessoal principalmente da economia, vai falar, não, mas o dinheiro cumpre uma série de funções. É a partir dessa propriedade, dessa função dele de expressar o valor das mercadorias, que a gente deriva todas as outras funções, né, as várias funções do dinheiro, reserva de valor, meio de pagamento, unidade, enfim. E uma outra mercadoria especial é a força de trabalho. Por que a força de trabalho, né, é uma mercadoria específica, né? É uma mercadoria especial? Porque ela tem a propriedade, a capacidade de produzir um valor superior ao seu próprio valor. O valor de uso da força de trabalho é produzir um valor superior ao seu próprio valor. Então veja que ela é a única mercadoria que faz isso dentro do modo de produção capitalista. E o valor da força de trabalho, né, como eu adiantei, né, como todas as outras mercadorias, né, ele corresponde ao tempo de trabalho necessário. Qual que é o tempo de trabalho necessário, né, para a reprodução da força de trabalho? Né? É o tempo de trabalho necessário para a produção daquela cesta de bens que vai manter aquele trabalhador em condições de continuar vendendo sua força de trabalho. Então veja, o valor dela também o valor dele tem o mesmo lastro, né, que todas as outras mercadorias. Ele só é mais difícil de enxergar essa relação. O valor da cadeira, o tempo de trabalho necessário para a produção daquela cadeira, é direto. O valor da força de trabalho, tempo de trabalho necessário para a produção dos bens que são necessários para que aquele trabalhador possa vender sua força de trabalho. Isso aqui também, ao longo do minicurso, não é assim, uma questão tão relevante, né? Mas eu achei uma informação importante. Então, a partir disso, agora a gente pode entrar na discussão sobre o mais-valor, né? O mais-valor também é outro termo, né, que tem aquela história, mais-valor é roubo, não é roubo. Mais-valor, a partir de tudo isso que eu falei, acho que já deve ficar claro para todo mundo, né, que mais-valor não é roubo. O mais-valor é simplesmente, né, o capitalista ele compra uma mercadoria, a força de trabalho, e aí ele goza dos benefícios do valor de uso daquela mercadoria, que é produzir um valor superior ao necessário, né, para sua reprodução. Ou seja, o mais-valor ele vem dessa diferença entre o valor total que é produzido e o valor da força de trabalho. Ele paga a força de trabalho o valor dela, e eu sei que há casos em que isso não acontece, tem também o conceito de superexploração da força de trabalho. Não vou abrir esse parênteses aqui, porque já está cheio de parênteses, mas tem esse parênteses aí. E aí, então, é isso. Essa relação entre o valor total que é produzido, parte desse valor vai para pagar o valor da força de trabalho, essa diferença é o mais-valor. Já vou trazer isso em números na sequência.
E ali também tem algumas formas clássicas que eu não vou tratá-las com muitos detalhes, né? Mas de aumentar a fatia de mais valor. Primeiro, aumentando a duração da jornada de trabalho, que ficou consagrado, né, como mais valor absoluto, e a outra forma, reduzindo o tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho, né? Então, com isso, você diminui os salários, né? A necessidade, você diminui o salário justamente porque com aquele salário menor, a classe trabalhadora não perde capacidade de consumo e com isso você gera um mais valor relativo. Esse do mais valor relativo, na verdade, há outras possibilidades ali mais ou menos próximas, mas que eu não vou entrar nelas. De novo, isso aqui é só um saborzinho, né, dessas categorias, gente. Eu estou reduzindo 3.000 páginas, até mais, né, da discussão do capital aqui, e vão ser provavelmente 3 vídeos de meia hora. Então é um negócio muito, muito esquemático, né, muito instrumentalizado. Então, um exemplo prático aqui daquilo que eu estou entendendo como mais valor absoluto. Na primeira coluna aqui tem uma situação 1 e situação 2. Né? Então, a situação inicial, imagina, uma situação inicial e uma situação final. Na situação inicial, a jornada de trabalho é de 8 horas. Os trabalhadores, né, precisam de 4 horas, né, para produzir aquela quantidade de valor que corresponde aos seus salários. E, portanto, né, como a jornada total é de 8 horas, 4 horas o tempo de trabalho necessário, sobra 4 horas de trabalho excedente. Então, todas essas mercadorias produzidas nesse trabalho excedente, elas estão encarnando mais valor. Na situação 2, há um aumento da jornada de trabalho. Como nesse caso, né, não há nenhum aumento salarial, os trabalhadores continuam precisando de 4 horas para produzir o valor, né, que corresponde aos seus salários, sobram 6 horas de trabalho excedente, né, então aumentou a quantidade de mais valor. O segundo exemplo, né, do mais valor relativo, veja que aqui a jornada total, né, ela permanece constante, 8 horas. Então não há um aumento na jornada de trabalho. Mas o que acontece para o trabalho, para aquela quantidade de trabalho excedente continuar crescendo? Há uma diminuição do tempo de trabalho necessário. Então, o desenvolvimento tecnológico precisa-se de menos tempo para produzir as mercadorias que equivalem, né, ao valor da força de trabalho. Veja que eu estou explicando de uma outra forma, né, que eu falei que havia outras formas de demonstrar isso. Então, no desenvolvimento tecnológico, pode-se produzir aquelas mercadorias, né, que correspondem, né, ao valor da força de trabalho em menos tempo, aqui nesse caso em apenas 2 horas, e aí sobra, então, 6 horas de trabalho excedente. Uh, Tenho ainda um tempinho, acho que eu vou conseguir chegar exatamente no ponto que eu tinha imaginado. A composição orgânica do capital. Isso aqui eu vou dar um salto, mas eu já vou mostrar como que tem tudo a ver com essa história do mais valor na sequência. Há uma divisão ali, né, que eu já falei, que só a força de trabalho cria essa mercadoria especial, né, que tem essa propriedade, né, de gerar um valor, uma quantidade de valor superior. Por isso Marx chama ela de capital variável, porque varia, né, ele consegue criar uma quantidade de valor diferente da sua própria do seu próprio valor. Então, há uma categoria ali, é a capital variável, né, que corresponde à força de trabalho. Uma segunda categoria, que é absolutamente necessária, né? Os trabalhadores eles não produzem esse mais valor do nada, né, com o vento. Eles precisam ali, empregar meios de produção, matérias-primas, energia elétrica, mas todas essas outras mercadorias ali que são empregadas no processo produtivo, o valor delas se mantém constante na mercadoria final. Então, foi necessário ali R$ 100 em matérias-primas. Esses R$ 100 vão ser mantidos, né, no produto final daquele trabalho. Teve o desgaste ali das máquinas, né, o que na contabilidade fica consagrado como depreciação. Aquele valor é transferido também para as mercadorias finais. O salário dos trabalhadores também é transferido para as mercadorias finais. Só que as mercadorias finais, né, elas são aquele de linha, tem um valor a mais, que é aquele tempo de trabalho, o tempo de trabalho excedente. Então, para a gente discutir por que esse conceito de composição orgânica é importante para a gente? Porque ele mostra essa relação, né, entre capital constante e capital variável. Capital constante, portanto, é aquela fatia, né, do investimento do capitalista que só é transferida, né, para as mercadorias produzidas. Portanto, o capital constante se mantém constante, e o capital variável é aquela parte importante que vai criar um valor superior. Mas, como isso aqui eu só estou mostrando uma relação.
Porque eu tenho certeza que quem não conhece ainda onde que essa discussão vai chegar, vai ficar assim, não, peraí, o capitalista, ele quer, para ele é interessante aumentar a quantidade de tecnologia nas suas fábricas. Sim, eu vou mostrar ao longo do mini curso por que que isso é importante. Mas conhecendo os fundamentos da ordem capitalista, isso aqui é um elemento gerador de problema. Vou mostrar isso na sequência. Mas então, a moral da história desse slide aqui, composição orgânica do capital, ela é resultado da divisão capital constante por capital variável. Então, quando eu vou falar isso várias vezes ao longo do mini curso, aumento da composição orgânica do capital significa o quê? Que tem mais meios de produção, mais tecnologia para menos trabalhadores. E agora vou fechar com essas últimas duas fórmulas aqui e com isso a gente encerra esse primeiro vídeo. Taxa de lucro e taxa de mais-valor. Eu sei que tem muita gente que se confunde com isso. Eu nem coloquei aqui, mas massa de lucro é lucro em termos absolutos. Então, sei lá, R$100 de lucro. R$100 de lucro correspondem com a massa de mais-valor. Então, R$100 de lucro significa que há uma massa de mais-valor de R$100. Mas a taxa de lucro é diferente da taxa de mais-valor. A taxa de mais-valor, para os nossos fins, é a massa de mais-valor, então essa é a quantidade total de mais-valor, imagina R$100, foi gerado R$100 em mais-valor, sobre o valor, né, da força de trabalho, sobre o capital variável. Então, se o salário da força de trabalho é R$100, a massa de mais-valor 100 para um capital variável, né, de 100, tem uma taxa de mais-valor de 100%. A taxa de lucro já é o instrumento, né, que os capitalistas utilizam, né, é o que de fato interessa para o capitalista. Então, o capitalista, a maioria dos capitalistas, não sabe nem o que é taxa de mais-valor, não olha para isso. Vão olhar para isso de formas muito mediadas. Né? Quem já teve aula de finanças, né, conhece, que sabe que isso aparece ali, é uma ferramenta gerencial. Mas isso aqui enfim, não é importante para a gente agora. E a outra fórmula aqui, então, taxa de lucro. A taxa de lucro é a massa de mais-valor dividida pelo total que foi investido. Né? O capitalista ele investe na compra de matéria-prima, meios de produção, energia elétrica e também na força de trabalho. O capitalista, para ele, pouco interessa se aquele lucro está vindo do capital variável ou se está vindo do capital constante. Ele quer saber quanto que ele está ganhando em cima daquilo que ele investiu. Então imagina que a massa de mais-valor é 100, continua R$100, capital variável R$100 e capital constante R$100. Tem 100 dividido por 200, dali é uma taxa de lucro de 50%. Veja que a taxa de lucro ela sempre é menor do que a taxa de mais-valor, porque tem o denominador é sempre maior, porque tem o capital constante. Para a gente encerrar, então, a taxa de lucro é essa determinante aparente, né? É esse instrumento, né, que o capitalista está vendo e é ele que ele tá, e é o que ele está buscando, né? O capitalista ele é movido pela taxa de lucro. A taxa de mais-valor é aquilo que eu chamei de uma determinante essencial, porque você só tem lucro se você tem mais valor, né? E você tem lucros maiores quando essa taxa de mais-valor ela é maior. Então veja que esse movimento, a taxa de mais-valor, né, por mais que ela não apareça ali no dia a dia, ela é uma determinante central, extremamente importante ali para a dinâmica econômica capitalista. Mas o que aparece veja, o que aparece não é uma mentira. É simplesmente aquilo, ele não conta toda a verdade, né? Então eu até grifei aqui o aparente, né? Eu tô lembrado de ter aparecido aparente em alguns outros momentos, eu já nem lembro se isso apareceu antes, mas toda vez que aparece a palavra aparente eu vou dar uma grifada, né? Porque eu sei que tem muita gente que fica meio alarmada. Não, aparente quer dizer que é uma mentira. Não, aparente é uma questão ali central para a tomada de decisão dos agentes. Então, para a discussão das crises aqui, eu vou falar, né, nessas questões aparentes o tempo todo, mas ela não conta para a gente toda a verdade. Tá, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu cheguei mais ou menos onde eu imaginei que eu ia chegar. Acho que tinha só mais um slide que eu ia passar, mas não tem grande atraso aqui.
E aí, então, aquela mesma história, comentem aí, ficou legal, ficou muito corrido. Dúvidas, podem mandar dúvidas. Talvez eu faça vídeo tirando dúvidas. Talvez eu não precise de um vídeo extra, mas eu comece o próximo vídeo tirando algumas dúvidas desse conteúdo que ficou aqui. Pode ser até que eu faça slide de novo para tirar dúvidas. Mas assim, eu escolhi, né, passar assim mais rapidamente por isso. Para a gente chegar logo, né? Não ficar um mini curso muito longo, né? Isso aí deixa de ser um mini curso e vira um curso, enfim. E aí talvez justamente aquilo que eu estou buscando com ele, que é deixar o conteúdo mais fechadinho, se eu começo a abrir muito para discutir categorias do capital, isso aí poderia se perder, né? Então é isso, gente. Esse feedback de vocês é importante. Não tem dúvidas, não tem grandes comentários para fazer. Só faz aquele. Tenta manter seu engajamento aqui do vídeo em alto. Comenta aí um bom, melhor, enfim, que já ajuda a gente. Um abraço e até a próxima.